Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do grupo 7, que tem como tema PWM e protocolo SPI. Fazem parte da equipe Danilo Augusto de Assis, Enio Ferreira, Murilo Sérgio Cardoso e Rafael de Carvalho. A pesquisa realizada consistiu na explicação do conceito de PWM e protocolo SPI e suas aplicações envolvendo o Atmega 328. PWM, ou modulação de largura de pulso, utilizada em sistemas digitais, consiste em uma técnica para variar o valor médio de uma forma de onda periódica. A geração de sinais PWM no Atmega 328 é uma função importante dos TCs, temporizador contador. O uso desses sinais é baseado no conceito de valor médio de uma forma de onda periódica. No PWM, esse tempo é chamado de ciclo ativo de forma de onda, o Diet Cycle. A imagem ilustra o funcionamento da técnica PWM. Quando o Diet Cycle está em 0%, a tensão de saída é mínima no valor de 0 V. Para um Diet Cycle de 100%, a tensão de saída do sinal PWM será 5 V. O cálculo do sinal de saída é feito da seguinte forma: o Diet Cycle dividido por 100 vezes a tensão de alimentação do circuito. A imagem apresenta os pinos PWM do Arduino, que são os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. No Atmega 328, esses pinos estão localizados no pino 5, PD3, no pino 11, PD5, no pino 12, PD6, no pino 15, PB1, pino 16, PB2 e no pino 17, PB3. O PWM ele serve para diversas aplicações, como por exemplo o controle de microservomotor, o controle de lâmpadas, o controle de LEDs e o controle de fontes chaveadas. A imagem apresenta uma dessas aplicações, que é um LED alimentado com uma tensão na porta 9 PWM do Arduino Uno. Agora é apresentado um código em C para ser utilizado diretamente no Atmega 328. É o modo PWM rápido, que será utilizado pelo temporizador contador 0, que irá gerar uma onda quadrada em um sinal PWM não invertido. Neste código são utilizados 4 registradores: TCCR0A, TCCR0B, OCR0A e OCR0B. O primeiro registrador, TCCR0A, ele habilita o registrador OCR0A, os pinos PD5 e PD6 PWM do Atmega 328. O registrador TCCR0B, ele liga o temporizador contador com um P-Scale de 1 e ajusta o modo para comparação com o registrador OCR0A. O registrador OCR0A é o controle do período do sinal no pino PD5. De acordo com o valor escrito, ele irá ser comparado com o registrador TCCR0B. O registrador OCR0B ele é o controle do ciclo ativo do PWM no pino PD6, ou seja, o Diet Cycle, que, de acordo com o programador, terá um valor para o controle do PWM. A sigla top é o valor máximo de contagem e o P-Scale é o divisor de frequência. Em seguida será dado continuidade à apresentação da equipe. Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Danilo e eu vou explicar para vocês a utilização do PWM no Atmega 328 de forma prática. O PWM ele é um controle de potência que praticamente, na nossa prática, é um controle de... pode servir para o controle de velocidade de motores, pelo controle de brilho de LED e de qualquer outro tipo de dispositivo onde o controle se dá pela alteração de potência.
No meu trabalho, eu vou dividir ele em dois momentos. No primeiro é comparando o PWM com outro sistema e depois é utilizando do conceito PWM para a criação de um projeto, né, exemplificando de forma a utilizar um Edge. Nesse primeiro momento aqui eu vou explicar os dois métodos, né, cada um dos métodos separadamente. No controle linear da potência, a gente utiliza um reostato que em série com uma carga é responsável pela sua queda de tensão. Essa queda de tensão é que acaba ocasionando na nossa mudança de potência, né? Na nossa alteração de potência interna. Por outro lado, no controle de potência através de chaveamento, a gente utiliza do conceito de PWM, que é o pulso de modulação, que analogamente utiliza um interruptor, que seria um circuito aberto, né? Seria um período de trabalho inativo, enquanto um interruptor fechado seria um trabalho seria um período de trabalho ativo. Essa associação acaba de interruptor com o sistema de controle, que é responsável pela sua abertura e fechadura, acaba ocasionando na mudança da nossa tensão de entrada na carga. Agora a pergunta que fica é por que o PWM se tornou superior ao controle linear? Hoje na eletrônica moderna existe a necessidade, né, um dos pilares deles é o melhor rendimento energético e o menor consumo de espaço possível. Se a gente for comparar, né, vamos comparar os dispositivos, né, de um método e de outro, a gente tem um interruptor, que é um dispositivo onde não consome energia, e a gente tem um reostato, que é um sistema resistivo, né, que no caso um sistema que ocasiona uma queda de tensão, onde há um consumo de potência. Então a gente tem um consumo de potência desnecessário se comparado a uma perspectiva de existência de PWM. Por outro lado, a gente tem um consumo de espaço maior no controle linear de potência. Por quê? Por se tratar de um dispositivo resistivo, há uma grande produção de calor. Essa produção de calor se dá à necessidade da existência de dissipadores de calor dentro dos nossos circuitos. Por outro lado, o interruptor não se tem esse problema. Aqui no nosso exemplo, a gente tem, dividido entre diagrama e código. A gente tem um dispositivo, um projeto, onde o objetivo final é a variação da luminosidade, né, do brilho intenso ou fraco do LED. Aqui a gente utiliza de uma fonte de tensão de 5 volts, juntamente com um temporizador externo de 16 MHz, que está conectado ao nosso ATmega. Esse ATmega está conectado ao nosso AVR ISP, que é um programador onde contém o nosso software, onde vai ser carregado o nosso software. E esse ATmega está conectado ao pino 15 aqui embaixo, ao nosso resistor, ao nosso LED junto com o nosso resistor. No nosso código, as duas primeiras linhas a gente inclui duas bibliotecas, que seria a primeira sobre a biblioteca de entrada e saída do AVR e depois na inclusão da função delay. Depois a gente define a frequência da nossa CPU em 16 MHz. A gente entra depois na nossa função main principal, na nossa primeira linha, a gente define a porta B1, que é o pino 15, como porta de saída, né, do nosso sinal PWM. Depois a gente registra os nossos temporizadores. Aqui nesse OCR1 a gente define ele como 0, ele vai variar entre 0 e 255, ele vai ser responsável pela nossa, como eu posso dizer, pelo nosso brilho, nossa intensidade de brilho. Se 0 apagado, 255 seria o brilho mais forte. Depois a gente declara uma variável time,
entramos no loop principal. Desse loop principal a gente tem dois loops. O primeiro, que é responsável pelo aumento, né, aumento da intensidade da luz, e depois que é chegar no máximo, ele sai do loop e entra no outro, onde é diminuído a intensidade da luz. E assim fica infinitamente. Agora vamos falar do protocolo SPI. O que é o SPI? Uma vez que os equipamentos eletrônicos vêm agregando mais e mais funções, a utilização de diversos circuitos integrados torna-se cada vez mais comum. No entanto, não é mais possível estender longos barramentos de comunicação paralelos, pois tornariam as placas de circuito impresso caras e muito grandes. Logo, uma comunicação serial entre esses dispositivos se torna necessária. Pensando nisso, foram criadas diversas formas de comunicação serial entre os dispositivos. Uma dessas formas de comunicação é o protocolo SPI. A seguir, definiremos os princípios da comunicação SPI, quais são suas características e como esse dispositivo é utilizado no ATmega 328. Interface Serial Periférica, ou SPI, é um tipo de comunicação serial entre os diversos componentes de um microcontrolador. Desenvolvida pela Motorola, o protocolo de comunicação tornou-se comum, principalmente em sistemas embarcados. Desde conversores DAs e ADs, memória flashes até telas sensíveis ao toque utilizam a SPI. Como ela funciona? O SPI é um protocolo serial síncrono. Possui uma linha de clock utilizada no sincronismo dos dados, operando a taxas maiores que 20 MHz. Há o conceito de mestre-escravo, ou seja, normalmente o gerador do sinal de sincronismo é definido como mestre da comunicação. Para os dispositivos que utilizam do sinal de sincronismo gerado, damos a definição de escravo. Outra característica é que toda a troca de dados acontece sempre em ambas as direções. Em outras palavras, cada bit trocado entre o mestre e um escravo traz um bit do escravo para o mestre. Dessa forma, definimos que a comunicação é sempre full duplex. Como visto na imagem, são empregadas 4 vias para a comunicação: MOSI, que em inglês faz Master Out Slave In, ou saída de dados do mestre, entrada do escravo; a MISO, que é Master In Slave Out, entrada de dados no mestre, saída do escravo; SCK, que seria o Serial Clock, que é um clock utilizado para a sincronização do dispositivo mestre com o dispositivo escravo. O sinal de clock informa ao dispositivo escravo quando deve fazer a leitura ou escrita no barramento. O SS, ou Slave Select, funciona como uma seleção de escravos. É um sinal ativo em nível baixo, o que significa que o dispositivo é selecionado quando este pino se encontra em 0. Em sistemas com mais de um dispositivo escravo, são possíveis 2 tipos de conexão. A seleção individual de cada escravo. O mestre seleciona individualmente o escravo com que deseja comunicar-se, com um pino SS dedicado para cada escravo. Desta forma, um dispositivo escravo não interfere no outro, como visto na figura. Há também a seleção coletiva de escravos. Os escravos são conectados em um grande anel. A saída de um escravo é conectada à entrada de outro, e o circuito de dados é fechado com o mestre. O mestre seleciona todos os escravos ao mesmo tempo através do pino SS comum. No protocolo SPI, apenas um dispositivo pode ser definido como mestre, e somente ele gera o clock responsável pelo início da transferência de dados. Bom, inicialmente, continuando a abordagem do protocolo SPI, dessa vez com mais foco no caso da ATmega 328, tem algumas das características já mencionadas como full duplex, operação mestre-escravo, várias taxas programáveis de clock, e com acréscimo de outras, como escolha do bit a ser transferido primeiro, bit mais significativo NSB ou menos significativo LSB, sinalizador de interrupção ao final de transmissão e sinalizador de proteção de colisão de escrita. Vale ressaltar que o ATmega 328 pode atuar tanto como mestre quanto como escravo, porém é mais comumente empregado como mestre, e tendo sensores e outros dispositivos como escravos. Então iremos focar mais no caso do mestre nos exemplos. O que podemos destacar dessa comunicação são os 4 pinos de interface MOSI, MISO, SCK e SS, e os 3 registradores
SPCR, SPSR e SPDR. No ATmega 328, os pinos de interface são encontrados nos pinos PB2 a PB5, como na imagem. No registrador SPCR, identificamos os bits de 0 a 7. Bit 7, SPIE, quando em 1, executa interrupção. Bit 6, SPE, quando em 1, habilita SPI. Bit 5, DORD, quando em 1, transmite LSB, se não MSB. Bit 4, MSTR, quando em 1, habilita modo mestre, se não modo escravo. Bit 3, SPOL, quando em 1, mantém o pino SCK quando inativo em nível alto, e em 0, mantém o pino em nível baixo. Bit 2, SPHA, determina se o dado será coletado na borda de subida ou descida do clock. Bit 1 e 0, SPR. Estes dois bits controlam a taxa do sinal SCK quando o microcontrolador é configurado como mestre. Aqui temos uma tabela com os modos de operação obtidos com a combinação dos bits SPOL e SPHA. Nesse outro slide temos a combinação das frequências obtidas com os bits SPR1, SPR0 e o SPI2X que explicarei a seguir. No registrador SPSR, identificamos os bits 0, 6 e 7. Bit 7, SPIF, colocado em 1 quando a transferência serial for completada. Bit 6, WCOL, é ativo se o registrador SPDR é escrito durante uma transmissão. Bit 0, SPI2X, em 1 duplica a velocidade de transmissão quando no modo mestre. No modo escravo, o SPI trabalha garantidamente com a frequência dividida por 4. E finalmente SPDR, o registrador de dados que inicia a comunicação com o dado a ser transferido. Bom, como é feita essa comunicação? A comunicação começa simplesmente realizando uma operação de escrita no registrador de dados SPDR. Todo o movimento de dados é controlado pelo clock SCK, então coloca-se o slave select em nível baixo, sinalizando o início dos bytes de dado. Então o dado é repassado nos pinos MISO e MOSE. Se nenhuma flag de interrupção for acionada, a transmissão continua até sinalizar a flag de sinal de transmissão SPIF, então coloca-se o slave select em nível alto e a comunicação é encerrada. Aqui temos um exemplo de código em C para a configuração do SPI. Vemos que na função de inicialização é setado os pinos PB5 e PB3 como saída. Então é habilitado o SPI pelo bit SPE, setado como mestre pelo bit MSTR e setado a taxa de clock pelo bit SPR0. E na função de transmissão, passamos como parâmetro o dado a ser transmitido no registrador SPDR e esperamos até o fim da transmissão. Concluindo, como podemos observar pelas informações acima apresentadas, o PWM é bastante importante para aplicações em sistemas digitais, usando a forma de onda adequada para tais aplicações. Esta técnica pode ser usada diretamente na placa do Arduino, como também pode ser usada no próprio microcontrolador. Foram abordadas algumas aplicações que podem ser utilizadas e a função que habilita o uso do PWM no Arduino Uno. Para a utilização do próprio microcontrolador é necessária a programação assembly diretamente no ATmega 328. No caso do SPI, a inclusão nos dispositivos eletrônicos se veio pelo fato de não se conseguir mais estender a comunicação em barramentos paralelos, devido ao tamanho superior comparado ao serial. E essas são as referências. Obrigado e boa tarde.